A epígrafe da minha Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, verso de número 39, diz: Jesus no Getsêmani. Eu quero ressaltar para os irmãos, que os irmãos com certeza vão ver que tem referência na sua Bíblia, que essa mesma passagem conta no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Interessante que vocês há de perceber que algumas passagens dos 4 evangelhos, elas repetem normalmente nos 4, no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Mas se você for entender e olhar para a Bíblia, e eu sempre tomo esse cuidado, agora já meio que habituei, eu gosto muito do Evangelho escrito por Lucas. Lucas, ele tem uma riqueza de detalhe. Se você for comparar, por exemplo, aquela passagem que diz que Jesus ele cura um homem que tinha uma mão mirrada. Lucas, ele era um médico de formação, um doutor em medicina. E interessante que Lucas é o único que diz que a mão daquele homem era a mão direita. Quando ele fala a respeito da mulher do fluxo de sangue, ele toma um certo cuidado para não bater de frente com seus colegas, porque a Bíblia diz que aquela mulher, ela já tinha gastado todos os seus recursos. E quando eu me deparo para essa passagem extraordinária, o tema da nossa campanha, os irmãos sabem e conhecem, que é no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 7, que diz que se as minhas palavras estiverem em vós, e vós permanecerem em mim. Ontem o irmão Henrique fez uma pregação tremenda, e ele estava falando exatamente sobre isso, que você pode pedir tudo o que você quiser. E é interessante que o tudo que nós queremos, às vezes nós delimitamos Deus de verdade. De verdade, às vezes nós colocamos Deus como um Deus limitado. E é interessante que essa semana, uns 3 dias atrás, eu acordei de manhã e fui para fazer uma leitura devocional, e o Senhor ministrou no meu coração. E é interessante, irmãos, a Bíblia é muito rica. Eu já estou pregando. A Bíblia é muito rica. Às vezes nós lemos na pressa. Eu digo que eu não sou um grande leitor da Bíblia, e também não sou um estudioso, mas devido à minha correria, porque eu sempre fui muito corrido, já cheguei em São Paulo para pregar, que eu passava em bares, tirava a minha barba para mim ir para a igreja pregar. Porque São Paulo, irmãos, eu andava 4.500 quilômetros por mês. Eu era vendedor e supervisor de vendas, e às vezes não tinha tempo. Eu falava: Jesus, o tempo meu é esse, eu vou fazer a obra, se o senhor aceita, é assim. E coisa boa é quando a gente tem vigor, tem saúde para isso. E muitas das vezes eu já passei em bares, em padaria antes, para em barbear, às vezes não dava tempo. E a vida da gente é muito corrida, e a sua não é diferente. Uma dona de casa, irmãos, a vida é muito corrida. Eu só queria que as irmãs aprendessem uma coisa com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que, se você chega lá com 10 pessoas, ou com 20, ou com 50, ou com 2, almoça rápido do mesmo jeito. E eu um dia perguntei para ela, falei: Lucilene, o que acontece? Ela falou assim: é porque eu sei usar as 4 a 6 bocas do fogão. Porque infelizmente tem mulher que é assim, irmãos. Vai fazer comida, só usa uma boca, aí fica, depois, sabe? Não é por economia, é por experiência. É bom a gente ir pegando experiência. Mas a vida é muito corrida, e às vezes nós passamos por alguns versículos da Bíblia, alguns trechos da Bíblia muito rico, porque a Bíblia é muito rica, e não atentamos pela palavra. E 3 dias atrás o Senhor, ele me levou até o livro de Jó, no capítulo de número 23. E é interessante que Jó, nesse capítulo, ele já tinha ouvido um sermão dos seus amigos, daqueles que vieram para tentar achar uma justificativa pecaminosa para Jó.
Jó, irmãos, eu acho que eu já preguei aqui, falei sobre Jó, e eu aprendi uma outra coisa de Jó que está na Bíblia, não é nada extraordinário, não, está na Bíblia, mas já preguei várias vezes, inclusive tem uma mensagem gravada que fala sobre Jó capítulo 19, e já preguei várias vezes, e sempre coloquei em evidência aquilo que a Bíblia inicia falando no capítulo 1 de Jó, que havia um homem na terra de Uz, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Interessante que o escritor ele começa dizendo isso, e quando ele chega no diálogo de Deus com Satanás, Deus, irmãos, ele diz para Satanás o seguinte: olha, Satanás, depois que Satanás relata de onde ele vinha, Deus ele diz: olha, tu viu lá meu servo Jó? Não há, eu descobri isso essa semana, pastor, Deus falando, não há na terra, capítulo de número 1 do livro de Jó, não há na terra homem semelhante a Jó. Oi, irmãos, quando eu li isso essa semana, eu fiquei arrepiado, porque todas as vezes que eu pregava, eu só lembrava daquilo que Deus continua dizendo: homem íntegro, reto, desvia do mal, e ele é temente a mim. Aliás, a Bíblia diz assim: desviando do mal. Ou seja, Jó não era aquele tipo de camarada que um dia ele era muito crente, e outro dia ele estava mais ou menos, e outro dia ele quase que não era crente. Jó não era esse tipo de camarada. A Bíblia é enfática em Deus dizendo que Jó ele era um homem que desviando do mal, ou seja, Jó ele saía de casa, ele entrava em casa, ia para a rua, voltava da rua e atento para não entrar em tentação, para não cair em tentação. Isso é muito rico, porque a Bíblia diz que guarda o que tens, para que ninguém ou nada roube ou tome a sua coroa. Queridos, e quando eu me deparei no livro de Jó, no capítulo de número 23, essa semana, eu vi Jó dizendo para Deus, ou para seus amigos: eu queria ter uma conversa com Deus, em outras palavras, eu queria estar na presença de Deus, porque eu ia colocar perante Deus todos os meus argumentos, e o que ele me falasse, eu ia entender. Jó, irmãos, e eu fiquei alegre quando o Espírito de Deus, há 3 dias atrás, me levou a ter essa palavra. Jó, no capítulo de número 23, ele estava dizendo o seguinte: talvez todos nós já passamos por isso. Jó estava dizendo: olha, eu estou passando por uma dificuldade, a luta tem batido na minha porta, e eu não sei por que eu estou passando isso. E não é difícil, pastor Cardoso, a gente olhar o senhor com mais experiência em pastoreado. Às vezes alguém vem contar a necessidade e o senhor olha para a pessoa e fala: rapaz, mas essa pessoa tem uma vida íntegra com Deus, está passando por isso. E às vezes nós nos deparamos, indagamos a Deus isso. E outro dia eu estava indagando a Deus exatamente isso. Eu fiz uma reflexão na minha vida, tornei a fazer e fiz de novo. Eu falei: Jesus. E eu vindo da Chapada um certo dia, a única coisa que eu falei: eu vou largar, porque para ver se é isso, sabendo eu que não era algo tão terrível assim. Porque eu gosto de, quando eu vou para a Chapada, eu tenho meus animais, eu gosto de montar, às vezes vou em cavalgada, mas muito pouco. Eu tenho 2 cavalgadas lá que eu vou, mas a minha cavalgada é muito mais eu e meu filho. Eu falei: olha, às vezes é isso, eu vou largar e montar, eu vou parar, uma coisa banal. Mas a gente, no ápice do desespero, quando você procura uma resposta para as coisas que estão acontecendo na sua vida e você não acha, quando você tem desejo de estar íntegro, estar com a palavra de Deus no seu coração, e a palavra de você em Deus, você fica procurando respostas. Ei,
Tem pessoas que adentraram aqui nesse santuário hoje assim. E o tema da nossa campanha é a oração que Deus responde. E às vezes você está, quando veio esse tema, muita gente criou-se uma expectativa dizendo: agora eu vou descobrir a receita, porque eu já estou orando há tanto tempo, já procuro fazer as coisas diante de Deus, e eu não tenho visto resposta de Deus. E agora nessa campanha os irmãos vão pregar e vão dizer a receita, e eu vou sair dessa adversidade. E hoje já é o quinto dia da campanha. E às vezes eu posso dizer que, embora algumas pessoas com certeza já contaram testemunho, já falaram das bênçãos, ainda tem uma grande maioria dizendo: olha, eu estou na quinta volta e nada aconteceu ainda. Palavra de Deus, no capítulo de número 22 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e versículo 39, diz o seguinte: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Em outras versões está dizendo: orai para que não vos entristeceis. Não sei se tem alguém que tem alguma versão dessa assim, mas tem algumas versões que está dizendo isso: orai para que não vos entristeceis. E no versículo 41 diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Esse versículo de número 44, se você for olhar isso que eu estava falando de Lucas, eu iniciei dizendo sobre a diferença do Evangelho de Lucas. Não estou falando que os outros não é verdadeiro, não estou dizendo que os outros não é bom de você ler, não é isso. Eu estou falando da riqueza de detalhe. Se você for olhar em Mateus e em Marcos, eles não citam isso que Lucas cita. E Lucas, no capítulo 22, verso 44, ele diz que, posto em agonia, orava intensamente, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Queridos, esse capítulo e esses versículos que nós acabamos de ler não está falando, embora pelos detalhes, não está falando simplesmente de uma qualquer pessoa. A Bíblia está fazendo referência a uma noite de quinta-feira. Jesus estava com os seus discípulos na cidade de Jerusalém, e de repente ele sai. Alguns historiadores chegam a dizer que depois que ele participa do jantar ou da ceia, ele sai e ele vai para um lugar chamado Monte das Oliveiras. E é interessante que a Bíblia diz que ele está fazendo algo que era de costume, ou seja, ele tinha um hábito de ir para aquele lugar orar. O Monte das Oliveiras, irmãos, não era, e o jardim do Getsemane, que quer dizer lagar de esmagar, ou imprensa de pisar, ou lugar, era um lugar onde costumava-se a esmagar ou pisar as azeitonas e também as uvas, para que extraísse das azeitonas o azeite. Eu não sei se eu já preguei aqui, eu tenho uma mensagem que fala o perigo da falta de azeite, e ali eu falo como é tirado a azeitona e o azeite. E as uvas também era da mesma forma, e era de costume, tinha um ambiente ali assim.
Mas o local, o jardim que Jesus foi orar, chamado Getsemane, ele não era tão grande. Alguns estudiosos dizem que talvez ele media aproximadamente 50 metros, um pouco mais, de uma distância a outra. Mas é interessante que talvez você esteja dizendo: mas qual é a receita para que Deus ouça a minha oração? E eu posso dizer aquilo que Jesus nos ensina. Lucas, ele disse que Jesus foi como era de costume. Querido, eu vou dizer um negócio para você. Não importa se a sua oração está sendo de 10 minutos ou 2 horas ou 4 horas. Ontem eu estava vendo na sede, estava relembrando do ano de 2002. Ano de 2002 chegou-se de Itabuna 2 missionários em São Paulo, e eu morava num quarto e sala, um corredorzinho pequeno e um banheiro. E quando aqueles missionários chegaram por ali, eu fiquei sabendo, tive conhecimento, e me chamaram para ir numa vigília de uma casa. Interessante que quando eu cheguei nessa casa, o local em que eles estavam hospedados era exatamente o local da vigília. E nós oramos ali durante a noite. Aqueles meninos tinham acabado de chegar de um culto onde eles estavam pregando, e nós oramos. Chegou um momento que o rapaz da casa disse: vamos parar um pouco para que os rapazes que chegaram lanche. E eles, eu nunca esqueço dessa cena, eles chegaram na pia, tinha metade de uma pizza, e aqueles meninos, pastor Cardoso, chegaram ansiosos e foram até a pizza. E aquele senhor que estava hospedando aqueles missionários, na frente de todo mundo, fechou a bandeja de pizza e disse: não, rapaz, essa aqui você não pode comer. Eles ficaram quietos, sem graça. Fomos orar. Quando chegou na manhã que terminou a vigília, minha esposa tinha saído e ido para a casa da sogra dela, da minha sogra, e eu disse para aqueles camaradas: Jesus falou no meu coração, leva eles para casa e alimenta eles. Eu peguei aqueles moços, levei para minha casa, cheguei lá, dei comida logo de manhã, falei: olha, vocês podem descansar. Quando eles deitaram no colchão no chão, que ele tinha um problema, uma deficiência na coluna, ele tinha aquele, não sei como é que diz aquilo, uma corcunda. O evangelista Cléber Machado, da igreja metodista wesleyana aqui na cidade de Itabuna, o menino pregava muito, e ele disse: irmão, nós estamos dormindo em cima de um lençol, em um lugar feito só a brita. Onde é que joga a brita? É tipo um cimento, mas é só um brita. E aquilo doeu meu coração. E passaram-se um dia, quando foi de tarde, eu falei para ele: já que minha esposa não vem hoje, pode dormir aqui para vocês descansarem um pouco. Mas quando chegou no outro dia de manhã, a minha esposa chegou, e eu falei: filha, é o seguinte, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu estou com esses 2 missionários aí, e eu estou sem jeito de mandar eles embora. Ela falou: você dá seu jeito então. Irmãos, tinha uma casa abandonada no prédiozinho que eu morava, e eu tinha uma amizade com o dono. Eu puxei uma luz e deixei esse missionário lá. E é interessante, por que eu estou contando esse testemunho? Interessante que o evangelista Cléber, ele acordava de manhã e ele orava todos os dias 3 horas de relógio. E Deus falava com aquele camarada, e quando Deus falava com ele, antes dele profetizar ou ele falar aquilo que Deus tinha falado, ele orava sobre a questão durante 3 horas, para depois dizer: olha, irmão Adriel, Deus me manda te dizer isso, e eu já orei. E a palavra, interessante, na oração ele buscava recursos dentro da palavra para falar a profecia. E eu aprendi muito. Mas às vezes nós não temos esse tempo de orar. Mas uma coisa eu aprendo com Jesus: a nossa oração tem que ser costumeira. Se você quer que Deus ouça a sua oração, a Bíblia diz que batei e abri-se-vos-á. Eu quero dizer para você: quer que Deus responde, continue orando. Quer que Deus responde,
verso de número 27, ele diz que seguia grande multidão, aliás, no versículo, o aqui passou, no versículo de número, capítulo 22, no versículo de número 39, diz que também os seus discípulos o seguiam, e não era qualquer discípulo, não eram todos, eram os mais chegados, eram os mais amigos. Você quer ter vitória na sua vida, querido? Você quer ter vitória na tua vida? A Bíblia diz que quando você tiver uma necessidade, comunica aos santos. Tenha intercessores orando por você. Procure pessoas que orem pela tua vida. Procure amigos que você possa dizer: olha, eu preciso de oração. Porque Deus está me dizendo aqui, há pessoas que estão orando, estão buscando, mas não está tendo mais força, porque a necessidade tem batido na tua porta, e você não tem mais força, e Deus está me mandando te dizer: chegou a hora de alguém orar por você, chegou a hora de você ter amigos, chegou a hora de você ter intercessores. Aleluia! Eu passei por um problema, querido. Eu falei com um casal que hoje, o irmão Gilson e a irmã Sônia do Patagônia, são pessoas aqui em Conquista que são pessoas que eu não tenho palavra para expressar. Aí depois chegou a irmã Januse e o irmão Antônio Leite e me abraçou. E esses dias eu estava numa situação, falei: rapaz, o negócio está difícil. Esses dois casais me abraçaram de uma forma e disseram: olha, irmão, eu estou orando por você. E eles me ligaram, o irmão Gilson me mandaram um WhatsApp 3 horas da manhã dizendo: eu estou indo por joelho pela tua causa, pela tua vida. Coisa boa é que quando você não está forte, quando você está fraco, você tem amigos, tem intercessores pela tua vida. E eu quero dizer para você: Deus ouve a oração dos santos. Oi, irmãos, e quem estava falando aqui, essa história que nós estamos pregando não era qualquer um, era Jesus, que nesse momento aqui, nesse jardim, ele estava 100% homem. É verdade. Quando eu olho para esse Getsemane, para esse jardim de dor, eu tenho de me lembrar do Éden. A Bíblia diz que Satanás arma um plano para acabar, para exterminar com os sonhos de Deus. Oh, aleluia! E chega lá no Éden, no jardim do Éden, faz com que Adão e Eva pequem. E aí eu acredito que a serpente, Satanás, ele fica de cá dizendo: acabei com a raça humana. Eu já disse isso aqui em uma pregação. Acabei com a raça humana. Vou exterminar com tudo. E quando eu olho para Jesus aqui no Getsemane, talvez Satanás estava de novo com a mesma expectativa. Mas aquilo que começou, meu pastor Cardoso, no jardim do Éden, estava sendo selado no jardim do Getsemane. Aquilo que parecia, tem até um louvor, acho que Voz da Verdade diz assim, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Parecia que estava acabado. E Jesus entra como homem agora. Aleluia. E como homem ele diz: você fala, fica aqui, eu preciso me retirar. Mas ore para que vocês não entrem em tentação. E a Bíblia diz no capítulo de número 22 e versículo de número 40 e versículo de número 41, diz assim: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho orava. Interessante, irmãos, eu poderia enumerar uma terceira coisa que nós temos de ter na nossa oração. Esse tiro de pedra aqui era mais ou menos 20 a 30 metros.
Quando Agar, ela vai e deixa o menino Ismael debaixo de uma moita, de um zimbro, e se afasta, a Bíblia diz que ela se afastou cerca de um tiro de flecha. Esse tiro de flecha é 100 a 150 metros. Já é um pouco distante. Mas esse tiro de pedra que Jesus, essa distância que Jesus se afasta dos discípulos, é de apenas 20 a 30 metros, não mais do que isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Não dobre o seu joelho, não vire o rosto para a parede, não caminhe orando, não dirija orando, não entre no culto orando, sem que você tenha certeza que Jesus está ao alcance das suas vistas. Jesus saiu, mas se ele levantasse as vistas um pouco, se os discípulos levantassem as vistas um pouco, 30 metros é perto, com certeza eles viriam Jesus. Mas a Bíblia diz que eles se encheram, eles se cansaram. E eu quero parar um pouco nisso aqui. Eles se cansaram, irmãos, não é porque eles estavam preguiçosos, não é porque eles desistiram de Deus. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. O salmista Davi, no Salmo de número 20, eu acho tremendo isso. Eu sempre faço essa referência. Um se encurva e cai, mas nós nos colocamos de pé. O salmista Davi estava dizendo: olha, às vezes, vai chegar um momento na nossa vida, pastor Cardoso, em que nós vamos nos encurvar, nós vamos nos entristecer. E quando receberam os discípulos a notícia de Jesus, em que Jesus ia partir, eles entraram em desespero, querido. Eles entraram em pânico. E Jesus diz: ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Aí Jesus chega e continua dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou nos preparar um lugar. Jesus estava dizendo: olha, eu não vou abandonar vocês não, rapaz. Mas o desespero humano era grande. E naquela noite de quinta-feira, eu tenho certeza que os discípulos estavam prevendo o que ia acontecer. Estavam prevendo os últimos acontecimentos. Era quinta-feira, quase sexta-feira, quase primeira hora da sexta-feira. E Jesus dobra o seu joelho e ele olha. Os discípulos com a tristeza, com o cansaço da luta. Ei, tem pessoas que ainda entrou assim. O cansaço da luta tem batido na sua porta. O desespero da necessidade tem batido em sua porta. Você tem olhado para um lado, tem olhado para outro, e parece que não tem solução. Você está passando por aquele momento em que você se encurva. Mas o salmista Davi, ele faz no livro de Salmo número 20, verso 8 e 9. Ele diz: um se encurva e cai, mas nós nos colocamos de pé, uns com picado, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai entrar em teu favor, ele vai entrar em tua causa, ele vai restaurar a tua saúde, ele vai restaurar a tua família, ele vai restaurar os seus negócios, ele vai restaurar a tua vida espiritual, e você vai cantar um grande glória. Também passou por isso, porque a Bíblia diz que ele por 2 vezes ou 3 vezes ele se levanta. Então Jesus, irmãos, ele poderia dobrar o seu joelho e só levantar dali quando a solução do seu problema tivesse resolvido. Mas ele estava agoniado. Jesus estava agoniado.
Quem estava ali era o Jesus homem. E ele levanta, quando ele levanta, ele olha. E o que ele vê é os seus discípulos, seus amigos dormindo. E ele volta. E no verso número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Você quer que Deus responda a sua oração? Esteja atento para ouvir a direção de Deus. Sabe aquele negócio que às vezes você quer tomar uma decisão, que a decisão já está tomada. Isso acontece muito com o pastor. Quando o camarada vem dizer, ele vem: pastor, eu queria um conselho do senhor, porque estou com uma decisão para tomar, mas na verdade ele já chegou com a decisão pronta, ele já tomou atitude. Sabe? Você já tomou atitude. E aí você ora dizendo: Deus, eu quero saber do Senhor. Mas Deus sabe que você já tomou atitude. Tudo que Deus falar vai ser em vão. E Deus vai permitir que você faça segundo a sua vontade. Mas lá na frente tem uma consequência. Mas coisa boa é quando nós dobramos nosso joelho e dizemos: Pai, queria que fosse desse jeito. Mas se o Senhor não se agradar desse jeito, não tem problema, não. Eu vou aceitar do jeito do Senhor. Faça na minha vida segundo a sua vontade. Conduza os meus passos segundo a sua vontade, Deus. Jesus estava ardendo no seu coração, estava dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava dizendo: eu não estou aguentando, a dor na boca está chegando, o temor da humilhação está chegando, o temor dos cortes, da coluna do espinho. Eu já estou sentindo isso, eu sinto agonia, o meu espírito, a minha alma está morta, o meu corpo já está morto, e eu estou agoniado. Passa de mim esse cálice. Aí Jesus disse: não, mas pode fazer a sua vontade. Ele levanta. Quando ele se depara com o seu discípulo dormindo, ele volta. E é interessante no versículo de número 43: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante isso aqui. Quem era Jesus? E quem eram os anjos? É a mesma coisa, irmãos. Eu congreguei numa igreja uma vez, e lá tinha uns negócios assim, e o presbítero não podia ungir o pastor. Botar a mão na cabeça para lá. Aqui, ó. Porque às vezes não é porque o camarada é presbítero, é pastor, é porque não pode ser orado por uma irmã. Diferente de unção, é outra coisa, mas não podia. É hierarquia. Sabe quem foi consolar Jesus? Um que era menor do que ele. Anjo. Não estamos adorando anjo, não, meus irmãos. Mas os anjos são bens. Sabe que você tem um anjo igual? Tem. Anjos são dispenseiros a serviço de Deus. Sabe aquela coisa pagã que tem por aí? Um anjo da guarda você tem sim, viu? Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega aqui no Getsemane, e quando Judas chega com os soldados, que Pedro corta, tira a faca, a espada da bainha e corta a orelha de Malco, Jesus baixa, pega um pedaço da orelha, coloca no lugar e diz: Pedro, se eu quisesse, eu pedia ao meu Pai, ele mandaria milhares de anjos ao meu favor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor fazem o quê? Acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Aleluia, glória a Deus. Quando houve uma briga nas regiões celestiais, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo Miguel para guerrear. Enquanto você está aqui, tem anjos. Não estou pregando, fazendo você adorar anjos, não. Mas se você quiser entender assim, também não tem problema. Eu sei que a igreja é muito ensinada e não tenho esse problema de dizer isso aqui. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo para os anjos: olha, guerreiro em favor dele. Segura Satanás lá. Não permita que toque. Não permita que acabe com a vida dele e dela. Jesus foi consolado por um que foi menor do que ele. Mas aí é que eu queria começar a pregar, apesar do meu tempo ter sido mais do que suficiente. Eu que me atrapalho. Jesus, irmãos, ele volta. Foi consolado pelo anjo e volta.
Quando ele volta, o negócio estava mais apertado ainda. E é exatamente assim que tem pessoas passando. Você recebe uma palavra de ânimo de Deus, e quando você volta, parece que o negócio está pior ainda. Jesus não foi diferente. Lucas, doutor Lucas, ele diz isso, que quando Jesus volta agora, após ser consolado pelo anjo, ele dobra o seu joelho, a agonia foi tamanha, que dos seus poros, em vez de suor, sai o sangue. O nosso corpo é 75% de líquido. Por isso que quando a pessoa falece, acho que eu já até falei isso aqui, que eu sou especialista em morte, viu, irmãos? Trabalhei 9 anos no cemitério, sei um pouco de óbito. Conheço todos os processos de tanatoplaxia e várias outras coisas, e de decomposição. Eu chego no velório, eu olho logo para o defunto e sei quanto tempo que ele vai aguentar ali, se está feito autópsia ou não. Enfim, Jesus, a agonia foi tão grande, que dentro do seu íntimo, a dor, o desespero era tão grande, que os poros, os vasos sanguíneos começam a quebrar dentro de Jesus. Isso se dá, segundo a medicina, quando você está sentindo uma agonia interna muito grande. Isso se dá em casos de infarto, por exemplo, quando a dor está a pessoa está infartando. Pode acontecer casos dos vasos quebrarem. Não sei se tem alguém aqui da área da medicina que sabe muito mais do que eu disso, mas os vasos de Jesus começou a quebrar, e a Bíblia diz, Lucas, ele diz que do suor de Jesus sai o sangue, de tamanha agonia, daquele desespero, daquela oração que parecia que não tinha resposta, mas a Bíblia diz que naquela tarde, naquele dia de quinta-feira, dá-se a sexta-feira, o véu do tempo se rasga, e a Bíblia diz que Deus, ele envia seu filho ao Calvário por amor de mim e você, para que hoje, neste dia de campanha, embora o bracinho esteja dilacerado, embora você não aguenta mais, Jesus te trouxe aqui para te dizer, ele morreu para você com sangue, a tua alma foi paga um alto preço, o teu problema tem jeito, não é insolúvel o teu problema. Jesus me trouxe aqui para te dizer, ele tem solução da tua causa, ele tem resposta para você, e a tua bênção está chegando, a providência de Deus está chegando, e você vai sair desse desespero, e o nome de Jesus será glorificado em tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Getsemane, que é lugar de dor, traz uma revelação para você. No Getsemane, Jesus não desistiu de você, e não é hoje que ele vai desistir de você. Ele está contigo. Semana passada, retrasada, eu moro numa casa, irmãos, que para mim é excelente. Eu acho que eu já até contei aqui como é que foi que eu fui alugar essa casa, né? A casa estava à venda. As irmãs lá do centro de oração, no mesmo horário que eu estava passando de frente da casa, a irmã dirigindo o centro de oração lá na casa da igreja da minha mãe, ela disse, irmãos, eu senti de orar pelo irmão Fernando agora. Eu liguei para o dono da casa e disse, essa casa não é para alugar, é para vender, mas eu vou te mostrar. Quando ele me viu, ele falou assim, eu gostei de você e eu vou deixar você morando por ela aí até eu vender. Morei 3 anos e 3 meses, não consegui comprar a casa, e agora o homem vendeu a casa. Deus abençoou que ele vendeu. A minha esposa entrou em desespero, eu falei, fique tranquila, porque o Deus de paz, assim como ele providenciou essa, ele providencia outra, e nós estamos em paz. O que eu quero dizer para vocês com isso, fique em paz, porque o Deus da providência está na sua vida. Amém? Eu vou retornar o microfone para quem é de direito, e eu quero que você saia daqui hoje com certeza no seu coração, Jesus, ele tem a solução para a tua vida. Embora no Getsemane foi difícil, mas ele não desistiu de você. Que Deus em Cristo o abençoe em nome de Jesus.